Bom, a gente, na última aula, estava falando sobre os minerais de modo geral, falando aqui sobre os tipos de ligações, né? Tinha parado aqui nos tipos de minerais aqui que a gente vai falar agora, na classificação dos tipos de minerais. Uma dificuldade nos minerais é que a quantidade de minerais existentes é muito grande. Então, você conseguir reunir esses materiais de uma forma didática e simples é praticamente impossível, tá? A classificação que é mais aceita, já sofreu várias alterações, é a de Dana. Essa classificação de Dana, ela foi lançada em 1850, já sofreu uma reformulação grande em 1960, e de lá para cá teve ajustes, vários ajustes, mas não foram grandes, não, foram ajustes, tá? E aí eu vou só mostrar para vocês, para mim não é muito simples essa classificação, em termos assim de bater o olho e identificar, eu não sei como será para vocês, mas o que ele fez é o que a gente tenta fazer na química, é agrupar por semelhanças minerais, e dali ele dava um nome de acordo com a característica daquele agrupamento. Tá? Então, ó, aqui tem um resumo. Dentro desse resumo aqui estão faltando 8 classificações. Essas aqui são as mais usuais para nós que somos da química, mas ainda teriam 8 classificações faltando. Algumas são mais simples para a gente, outras nem tanto. Eu, claro, peguei as que são mais simples para a gente, porque eu só quero dar uma noção aqui. O objetivo desse texto aqui, eu não vou ficar falando dele, porque, na verdade, eu uso fotos para mostrar as classificações. Mas o objetivo é que, se vocês quiserem uma referência, vocês teriam aqui. Então, o que eu peguei de classificação aqui tem os elementos nativos. O que é o elemento nativo? É aquele elemento que você naturalmente encontra ele na natureza. O ouro, você encontra ele na sua forma purificada. A prata, a platina você encontra, mas não em tanta quantidade, tá? Geralmente esses elementos metálicos, você consegue achar eles na sua forma metálica lá na natureza. Eu vou mostrar a foto ali daqui a pouquinho. Os silicatos é o grupo maior, então, tirando o oxigênio, o silício ele tem uma quantidade muito grande na natureza, tá? Os óxidos e hidróxidos são aqueles, uma classificação que mostra quando a presença do oxigênio aparece lá nesses materiais, fica fácil porque a gente tem essa classificação de hidróxido e óxidos, tá? Os sulfuretos, lógico, vai aparecer o enxofre, tá? E uma característica assim que dá para ver é que ele geralmente ele tem um brilho metálico, tá? E, então isso é uma característica muito interessante para identificar. Depois vem os sulfatos e os halogenetos. Halogenetos é porque tem os elementos dos halogênios, né? Tá? E os carbonatos e fosfatos, que também são muito similares para a gente. Esses aí são similares por quê? Porque são usados na química. Tem outros que não são tão usados, aí já fica um pouquinho mais difícil. Em termos de quantitativo, eu teria aqui esse gráfico que mostra o quê? A composição dos elementos na crosta terrestre. Se você ver, você tem o oxigênio, uma quantidade muito grande, todos os óxidos, todos os elementos da tabela periódica formam óxidos, gente. E desses óxidos eu tenho uma grande quantidade que forma hidróxidos. Daí o oxigênio ser em maior quantidade, sendo que ele está ligado, tá? Esse oxigênio é resultado de uma oxidação de algum material. Foi a reação do oxigênio do ar atmosférico com algum material lá, ou na sua forma nativa, ou na sua forma ligada a alguma outra espécie. Aí viria o silício, com 27%, depois alumínio, ferro, aí vem os outros elementos, tá? Lembrando que você tem vários outros aqui no percentual que estaria ali em torno de 1,5%. Beleza? Tranquilo? Esse aqui é a divisão por classificação de Dana. Só que vai ter aqui alguns grupos, ó, piroxênios,
pagioclássicos, que eu não coloquei lá. Por que eu não coloquei? Porque não é muito assimilável para nós que somos da química e não tem assim essa importância tão grande. Aí eu tirei, tá? Nessa outra tabela, esse aqui é de um trabalho de 2008, eu tenho aqui a composição química de algumas gemas preciosas. Por que eu coloquei a composição química? Porque eu acho interessante para vocês assimilarem o elemento químico com a espécie. Tá? Isso aí é interessantíssimo para você começar a relacionar. Claro que não é para ninguém decorar nada disso, gente. Isso aqui tudo tem acesso. Aqui o que vai ser mais importante, além da composição, é essa dureza aqui, ó, dureza de Mohs. Por quê? Porque essa é uma técnica que se utiliza para você identificar as espécies. Essa dureza de Mohs, ela é uma dureza que a gente vai ver mais na frente. Foi trabalhado por esse cientista chamado Mohs, e ela faz o quê? Ela classifica os minerais por dureza de 1 a 10. Tá? 1 a 10. E a partir dali ela classifica esses elementos. Então, só para vocês entenderem, a pedra preciosa lá com maior dureza é o diamante, tá? E a com menor dureza é o talco. Tá? Aí a gente vai falar lá e vai relacionar com outros materiais, tá? Para entender isso aqui direitinho. O índice de refração também é muito utilizado para gemas. Por quê? Porque o índice de refração é o desvio que a luz vai sofrer quando atravessar esse material. Então, quando você mudar o meio que a luz está se propagando, ela sofre um desvio. Esse ângulo do desvio você calcula o índice de refração. Também é muito utilizado porque você hoje tem refratômetros igual a caneta, que você leva para campo, para identificar. Tá? Bom, desses materiais aqui, se você olhar, ó, de modo geral, o silício aparece sempre, tá vendo? Aí quando você não tem silício, você vai ter um alumínio, alguma coisa que o substitua, ou quando, muitas vezes, você vai ter o alumínio e o silício junto. O alumínio e o silício junto, você gera o que a gente chama de alumínio silicato. Tá? Você vê que as fórmulas são grandes, tá? Essa aqui é a fórmula mínima deles, mas essas fórmulas tendem a ser maior ainda, tá? E a dureza dos silicatos, em geral, são maiores do que o dos outros elementos. Bom, só para a gente pegar aqui em termos da classificação. Ó, na classificação eu tenho os elementos nativos, ó, eu vou ter esse aqui, eu não achei colorido, tá, gente? Eu queria achar colorido. Seria o ouro, muito raro encontrar ele assim, tá? Normalmente ele é só um veio no meio, tá? Então, perdão, o ouro tá aqui. Muito raro encontrar ele assim, purinho, ele é só um veio fininho, tá? E esse outro aqui é o que a gente chama de galena, que é um sulfeto de chumbo. Então, a galena, ela tem uma característica que ela risca com uma cor escura. É uma característica dos sulfetos, tá? Além da galena, eu tenho outros tipos de sulfetos. Um deles é muito parecido com o ouro. Muito parecido mesmo, tá? A gente vai ver as fotos deles. O óxido, o mais comum para a gente é a hematita. Essa coloração vermelhada é uma característica do ferro. Então, é uma característica dos minérios de ferro ter essa coloração avermelhada. Aí muitos vão falar assim, poxa, mas quando eu vejo o minério sendo carregado, ele não está assim, com essa cor vermelha, bem explícita. Por quê? Porque ele já sofreu oxidação e a mistura com outros materiais. Se você riscar ele, tirar aquela sujeira, ele vai aparecer essa coloração mais avermelhada no seu meio. Os halóides ou halogenetos são aqueles que vêm aqui com algum halogênio na estrutura, sendo que a fluorita ela tem grande importância porque você usa ela no nosso dia a dia, como medicamento e também como insumo de algumas técnicas industriais. A hematita ela é usada na siderurgia, né? Acho que todo mundo sabe disso, eu esqueci de falar, mas é usado na siderurgia.
Nitrato, ele forma cristais translúcidos. Esse nitrato aqui é o salitre, é usado na agricultura e também na produção de nitrato para bombas, né? Então, ele geralmente ele é obtido a partir da precipitação em solução, por isso que ele tem esse formato de gema, assim, alongada. A gente vai ver que esse formato ele está relacionado com a estrutura cristalina, né? Que ele vai se, se arranjar. O borato ele tem uma dureza muito baixa, tá? Esse bórax ele é usado para produzir vidro. Mistura ele com sílica, você obtém um vidro temperado, tá? Então é só acertar a quantidade. Isso aí, eu acredito que a primeira vez que se obteve esse vidro foi por acidente. Não acredito que a pessoa teve a ideia de, vou fazer isso com aquilo. Não, ele deve ter botado fogo em alguma região que tinha o silício e o bórax junto, eles se misturaram, fundiram e você obteve ali o bórax, o vidro temperado. Carbonato. A malaquita, ela é um minério que aparece muito no Brasil, ela é muito bonita, ela tem um verde muito bonito. Esse verde está relacionado com a presença do cobre. É uma característica. O cobre ele dá essa cor esverdeada quando ele está presente. Ok? A barita a gente usa em química. Fala. Não, eu só esbarrei, desculpa. Tranquilo. Eu não conheço nenhum wolframato ou molibdato. Não conheço, gente. Eu acredito que seja extremamente duro esse minério por causa do tungstênio, tá? O tungstênio, eu não conheço aqui no Brasil, acho que não tem aqui mina de tungstênio no Brasil. Você tem vários outros minerais aqui, tá? E ele ele é muito utilizado na indústria abrasiva, tanto para preparação de ferramentas que é um metal muito duro, então você para preparação de ferramentas, para usinagem de outros materiais. Os fosfatos, olha só, a apatita ela tem uma importância porque você obtém a apatita na forma de gema, sim, quando ela cristaliza, mas você obtém ela na forma de minério, é um minério amarelado. E esse minério o pessoal usa para obter um material que é uma cerâmica chamada hidroxapatita. A diferença da apatita é porque a hidroxapatita, junto com o fosfato e o cálcio, vai aparecer aqui hidrox na estrutura, sai o ferro e o cloro. E aí você vai ter aqui uma cerâmica que tem um valor agregado alto. O quartzo é comum, né? O quartzo você obtém tanto ele nessa forma de gema, e esse aqui, o quartzo ele é legal porque ele forma um geodo. O geodo é aquela gema que ele cresce no meio, geralmente ele tem um formato meio arredondado, aí o pessoal corta no meio, lá dentro tem vários cristais pontiagudos e tem um vazio no meio. Por que tem aquele vazio? Porque era um material fundido, ele foi cristalizando, tinha uma certa quantidade gasosa lá que se desprendeu, e aí você forma vários cristais no meio daquele espaço vazio. Então é muito vendido nessas casas de decoração, porque é uma peça bonita, né? A parte do meio dela fica muito bonito com aqueles cristais aflorando. Mas o quartzo ele aparece no Brasil de diversos formatos e cores, sendo que ele tende a formar esses materiais alongados, parecidos até com um hexágono. Tá? Isso também vai ter relação com o tipo de estrutura cristalina que ele vai se cristalizar. O feldspato, que também é classificado como silicato ou alumino-silicato, ele é comum, ele aparece muito, ele não é comum aparecer assim nessa forma pura, desculpa, ele é mais comum aparecer junto com granito, porque ele é um dos componentes do granito, e a gente aqui no Brasil tem uma quantidade de granito muito grande, e aí ele vem junto com a mica e o quartzo e o feldspato, dando origem ao granito.
O que vai mudar é a coloração, aí a coloração vai depender do metal que está ligado aqui. Então, você tem quartzo verde, quartzo rosa, quartzo negro, tem de toda cor. Isso vai ter feldspato, né? Desculpa. Isso vai depender do tipo de metal que vai estar ligado ali. Professor, Normalmente, quando é um colorido muito grande, tá metal de transição ligado. Alguém quer tipo, perguntar alguma coisa? eu ia perguntar que normalmente o que dá o verde, uma coisa meio azulada, é o cobre. E o que dá o rosa? Qual... O rosa é o mesmo que dá do rubi. Ai, meu Deus, eu esqueci. É o mesmo que dá do rubi. Peraí, tinha uma tabela aqui. Essa tabela eu acho que tem rubi aqui. Não tem. Aqui, é o último aqui que é rubi. Não está dando para ver. Não estou conseguindo ver. Droga, não consegui ver. Mas é o mesmo que faz do rubi. Eu não estou lembrado qual é agora. Ok? Deixa eu ver se eu E, acho. ó, só nessas fotos que a gente viu a diferença que existe nesses diversos tipos de minerais, tá? É, e dessa forma é importante que você consiga classificar. E essa classificação, ela, como as pessoas que trabalham com esses materiais geralmente estão muito distantes da cidade, eles têm técnicas para classificar lá no campo, tá? E a forma que é utilizada é a partir dessas propriedades aqui, ó. Claro que a experiência da pessoa ajuda muito, por quê? A pessoa que conhece aquele material, a primeira coisa que ele vai fazer é identificar a formação geológica, quando que aquela região foi formada, né? A partir dali ele já vai tendo o indicativo do tipo de mineral que vai ter lá. E a partir dali ele vai a campo e vai identificando. Se depois que faz essa primeira identificação lá no campo, parte para uma identificação mais rigorosa utilizando equipamento. Aí vai depender do que você precisa, né? Então, para identificar a estrutura cristalina tem um equipamento, para identificar a composição tem outro, aí você vai de acordo com o que você precisa. Então, aqui, nesse curso, a gente vai ver um pouquinho dessas propriedades, tá? Então, eu tenho o hábito ou a forma, o que vai ser isso? É o que eu já estava falando antes. De acordo com a estrutura cristalina do material, ele tende a ter um formato na sua parte externa. Esse formato dá um indicativo de qual é o tipo de mineral. Não é definitivo, mas ele vai dar um indicativo. Aí vem a transparência, se ele é opaco, se ele é translúcido, se ele é transparente, também vai te dar outro indicativo. O brilho, por que o brilho? Porque alguns minerais tendem a ter um brilho muito intenso e outros não. E aí, de acordo com o brilho, você vai identificar a cor, que a gente já falou. O traço, ele é importante porque alguns minerais, como os sulfetos, eles tendem a ter um traço escuro, você risca, fica preto, tá? Aí você olha o mineral, ele é de uma coloração dourada, ou uma outra coloração, quando você risca, o traço é preto. Aí você fala, mas eu risco o quê? Normalmente você risca uma cerâmica, um azulejo, alguma coisa, você pega aquela parte mais áspera e risca ali, tá? E aí, a partir desse traço, você tem uma noção do que é. Aí lembra, não é uma propriedade, você vai fazer todas, e a partir dali você vai chegando. A dureza, a gente vai ver a escala de Mohs, aí você fala, pô, mas eles só vão usar a escala de Mohs? Não. Quando você já tem um bom indicativo do que é, você manda para fazer a sua análise mais específica. Por quê? Gente, é caro fazer essas coisas. Você não vai pegando tudo que está pela frente e mandando fazer análise. Tá? A clivagem a gente vai falar depois, mas também está muito relacionado com a estrutura cristalina, os defeitos que ela forma, assim como o tipo de fratura que ocorre, tá? E por fim, se o material é magnético ou não, tá? Por exemplo, se você tem uma hematita e uma magnetita,
Você olhando as duas, elas são muito similares no campo. Mas a magnetita, todas as duas são óxidos de ferro, tá? Mas a magnetita, você tem uma propriedade magnética muito intensa nela, enquanto que a hematita é muito mais fraca. Aí você diferencia as duas simplesmente com um ímã na mão, que dá para carregar no bolso, né? Bom, vamos ver então essas propriedades, como é que se faz. Ah, tá. Eu botei aqui, para falar da forma cristalina, vocês têm que entender um pouquinho do sistema cristalino. E aí, lógico, ninguém decora isso, gente. Olha, decorar, ninguém decora. Mas quando você vai para um local, que você vai estudar os minerais existentes lá, você, antes de ir, você tem que fazer uma pesquisa bibliográfica. Você já vai com a pesquisa tendo a noção do que vai aparecer. Tá? E aí, você, claro, se você está com a pesquisa, você sabe quais são os sistemas cristalinos mais comuns naquela região. De modo geral, eu vou utilizar a rede de Bravais. Essa rede, ela mostra aqui, eu estava até falando na inorgânica agora, ela mostra aqui um sistema de arranjo cristalino em que esses átomos vão estar orientados. Tá? Cada uma delas vai gerar um material com uma forma diferente. Por quê? Porque se você tem um sistema hexagonal, a tendência é que aquele cristal siga esse alinhamento e ele cresça num formato hexagonal. Tá? Se ele tem um formato cúbico perfeito, por que está aqui isométrico? Porque o cubo ele tem os ângulos iguais, 90 graus, e a distância entre um átomo e outro igual, nos 3 eixos. Ok? E aí você tende a formar um mineral que cresce naquele formato. Então, por exemplo, aqui está o cubo, né? O tetragonal, que seria um paralelepípedo, o ortorrômbico, que ele é parecido com o tetragonal, mas aqui essa distância aqui entre os átomos é diferente nas 3 dimensões. O hexagonal, uma monoclínica, que é parecido com o tetragonal, mas tem uma inclinação, a triclínica e a trigonal. Quando você olha só, hein? Ó, por exemplo, essa aqui é a estrutura do cubo simples, que é muito simples, muito conhecido para a gente, que é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, que seria o NaCl, você obtém a partir da água do mar, você pode obter cristais, ou na natureza, se tiver tempo suficiente, ele forma um cristal assim. Esse cristal é a halita. Qual a diferença desse para aquele sal grosso que a gente compra lá para fazer churrasco? A principal diferença está no tempo. No tempo que esse cristal levou para se arranjar. Esse aqui, ele cresceu muito lentamente, e aí, lógico, ele vai tendo esse formato cúbico. Aquele lá do churrasco, você forma ele muito rapidamente quando você retira o solvente, e aí ele não tem um formato bem definido. Mas aqui a gente vê claramente que ele tem um formato. Ok? Aí tem vários, ó. Essa aqui é a galena, que é o sulfeto de chumbo. Dá para ver aqui, ó, o formato cúbico, não é? Eu acredito que dá para ver. Tá? Isso aqui, gente, você obtém lá no meio no meio ambiente, lá no meio do nada, ok? É claro que se a galena, por exemplo, ficar exposta à chuva, por exemplo, ele não vai ter essas faces bem definidas, ela vai dissolver as laterais com o tempo, e aí você perde esse formato. Isso aqui tem que haver uma conservação muito específica para conseguir obter esse material. Tá vendo? Aqui mostra aqui uma pedra que ultimamente tem sido utilizado até bem pouco tempo. Eu acho muito bonita, né? Mas tem gente que não gosta, que é a zircônia. Ela tem esse formato, a orientação tetragonal, né? E aí ela fica com esse formato. Ó.
A zircônia, você tem zircônia... Ah, eu não botei da zircônia, não, é porque o rutilo tem a mesma estrutura. Mas a zircônia, ela é translúcida, né? Ela deixa passar a luz. Muita gente até confunde com o diamante, mas é bem diferente. A dureza é totalmente diferente. Esse aqui é o ortorrômbico. Aí aqui eu tenho o topázio, tá vendo? Que é ortorrômbico. Monoclínico. Aí eu tenho aqui os diferentes materiais. Aí lembrando, claro que só de você olhar, você não vai conseguir identificar, mas já é um indicativo. Você só de olhar, você fala, ó, tem uma orientação cristalina que parece com isso, ou parece com aquilo. Ok? Essa eu acho bonita, né? Aí, se vocês observarem, olha só, essa aqui e essa aqui são os mesmos minerais. O que muda nesses dois? Ó, você tem a mesma estrutura e tem esse crescimento aqui, que eles chamam de plagioclásio, né? Tá vendo? Forma esse material. O que muda aqui? Ó? Aqui eu tinha sódio, cálcio e magnésio. Aqui eu tenho manganês, cálcio e magnésio. Massa, né? Muda totalmente o mineral. A hexagonal, os quartos, de modo geral, são hexagonais. Essa aqui é uma turmalina, que é um tipo de quartzo, né? Só que aí ele tem outros materiais na sua estrutura. Tudo bem? Então, ó, aqui eu já mato aqui, ó. A forma vai depender da sua estrutura cristalina. Mas só de você olhar é um indicativo. E claro que a cor vai junto, tá? Quanto à transparência, você tem alguns minerais que são opacos, aí aqui mostra aqui um geodo aqui, ó, de uma formação aqui. Você tem aqueles que são totalmente transparentes, você tem os translúcidos, que deixam passar, mas dificulta, a imagem não fica muito clara, né? Então, cada um deles são características, tá? São características dele. Quando você tem um material que ele é totalmente transparente, que você consegue visualizar do outro lado, o que você tem? Você já tem a característica que esse material ele deixa todos os comprimentos de onda do visível passar. Ok? Quando ele é translúcido, ele absorve parte desse comprimento de onda e você fica com a imagem do outro lado borrada. Para pedra preciosa, geralmente eles usam uma lentezinha de aumento, por quê? Porque você percebe isso na hora que você põe a pedra preciosa ali contra alguma superfície. E aí é uma característica que aquela pedra preciosa não é exatamente, pode ou não ser exatamente o que você deseja. O diamante, ele é extremamente transparente, tá? Ele deixa passar praticamente tudo. O brilho também é uma característica, tá? Você tem materiais que são brilhosos, tem outros que não são. Em geral, quando eles são metálicos, na sua forma pura, ele vai ter um brilho, mas não tão intenso quanto os cristais de gemas, né? A cor vai depender de quem está ligado, aí normalmente você usa a cor quando você já conhece a espécie, você precisa saber a qual elemento químico que ele está ligado. Aí você vai, de acordo com a cor, identificando. Uma característica interessante é assim, você tem alguns minerais que são... que na hora que você observa a cor dele, ele sempre vai ter a mesma coloração, tipo a esmeralda, que a gente chama de hidrocromático. É sempre essa coloração verde. Só que aí você fala, poxa, e se você pensar em termos da estrutura, esse verde que a gente está visualizando, ele não está sendo absorvido pela esmeralda, mas ela absorve os outros comprimentos de onda. Ok?
Que comprimento de onda? Quando você põe a luz visível, olha só, quando você põe a luz visível, esse comprimento de onda que você põe ali da luz visível, ele deixa passar o verde, aí você vê o verde na pedra, e os outros comprimentos de onda ele está absorvendo. E essa característica, muitas vezes, o que a pessoa faz para identificar? Ele usa uma luz monocromática. Se ele usar uma luz monocromática vermelha, por exemplo, a esmeralda ela vai aparecer com outra coloração, a coloração escura para amarronzada. Ok? Estão entendendo o que eu estou falando? Porque não tem o verde para emitir. Agora, existem outros materiais que são halocromáticos, que ele vai ter diversas cores, que são esses quartos, por exemplo, e aí é um pouco mais difícil de identificar baseado na cor dele. Ok? Beleza? Quem já ouviu falar de pirita, gente? Não conheço não, professor. O ouro Conhece, dos não? trouxas, que eles chamam? É, o ouro dos trouxas, isso aí. A pirita, ela é igualzinha ao ouro, tá? Igualzinha, só que a pirita é um sulfeto. Quando você risca uma superfície clara, ela vai deixar um risco escuro. Então, é muito interessante isso aí, e muita gente já perdeu dinheiro com isso, né? Por quê? Quando você olha, é igualzinha. Eu achei que eu tinha colocado a pirita aqui. Aqui, ó, acho que é essa aqui, ó. Aqui, ó. É porque não está com a cor muito em cima dela, mas ó, ela tende. Enquanto o ouro não risca, assim, não deixa vestígio, é metal. A pirita deixa um traço escuro, tá vendo? É um jeito de você identificar. Então, se você parece metal quando você pega ela na mão, e se ela for uma superfície mais nova, ela tem um amarelo mais intenso, tá? Você olha assim, realmente parece ouro. E ela é magnética, professor, ou não? Não, ela não é nada. Ela é Ela uma só aparece bunda. fisicamente, ela só aparece Só fisicamente. aparece na forma. Ah, tá. Só que aí você risca, ela tem a cor e a forma, né? Que parece com ouro. E ela é meio Você... maleável, tipo, você consegue fazer Não, ela tem uma dureza intermediária, de 6 a 7 na escala Mohs. Então, você olha assim, ela é bem dura. Você não... Olhando assim, parece metal. É Você não verdade. consegue diferenciar. Só que não é. É um sulfeto. Aqui tem outros tipos de sulfeto, tá vendo? Que engana muito. Não é? Verdade, Quando parece. você olha, ó, por exemplo, a limonita, você tem na verdade, ele é bem alaranjado. Por quê? Porque a limonita é um tipo de óxido de ferro. A hematita e a magnetita, você olha ele, claro que só de olhar, quando ela já está limpinha, assim, bonitinha, ela tem diferença na estrutura, quando você olha externa, tá vendo? Só que você olha uma e outra, toda suja lá, você não identifica. Ó, uma é hematita, outra é magnetita. O risco é totalmente diferente, tá vendo? Uma tem a fórmula Fe2O3, a outra é Fe3O4. Por quê? Porque ela é uma mistura dos dois óxidos na estrutura cristalina. Ela, dentro da estrutura cristalina, ela tem óxido de ferro 2, que é o FeO, e o óxido de ferro 3, que é o Fe2O3, na estrutura cristalina dela. Essa limonita aqui, ela já tem um nome que está relacionado com a região que tem muita água. Não tem aquelas rochas ali que ficam no mar ali, na parte de coral, ali tem limonita. Tem aquela cor avermelhada na praia. Ali tem limonita. Mas por que nessa imagem ela não está avermelhada? É por causa do coral? Não, é porque não é você diz a peça aqui, É isso, é né? porque lá ela está sofrendo oxidação, né? Do mar lá. Entendi. Okay. Aqui ela já foi limpa, né? Todas essas peças estão limpas, entendeu? De modo geral, quando você tem uma gema pura, ela não risca.
Já os sulfetos todos riscam. Então, esse traço, você pega uma placa de cerâmica, né? Uma placa de cerâmica e risca, vai riscando. E aí você vai tendo os traços diferentes. Se a gente tivesse um laboratório com diferentes tipos de sulfetos, ia ser massa para vocês riscarem, para vocês conhecerem. E é muito legal porque você pega o material de uma cor, na hora que você risca é outra cor. É isso que é legal. Beleza? Posso continuar? Acho que pode sim. Bom, quanto à dureza. Utilizando aquela escala de Mohs, que eu falei para vocês, Mohs foi o cientista que montou uma escala, tá? É claro que ele era um geólogo, gente. Então, ele montou a escala baseado em materiais que ele utilizava em campo. Quais são os materiais? Ele pegou outros minérios, né, materiais que ele tinha lá acesso, junto com alguns materiais do cotidiano para ter um padrão de referência. Então, por exemplo, se eu pegar a escala dele, um palito de fósforo ali, aquele material que é razoavelmente macio, teria na escala dele a pontuação 1,1, aproximadamente. Uma unha, quando você força a unha sobre uma superfície, tem uma pontuação ali em torno de 2, 2,5. Professor, Sim. Qual que é o marco zero? Tipo, qual que é a referência? É o talco. Talco? Talco é não tem esse talco que a gente utiliza? O de bebê? De bebê, qualquer tipo de talco. Porque na área industrial você utiliza o talco sem o perfume, né, que eles adicionam. É o talco minério mesmo. O talco, ele é um minério, uma pedra que você pega, só que ela é muito mole, né, muito macia. Você consegue triturar ela e formar um pó. Uhum. Aí eles utilizam isso como um abafador para incêndio. Então, eles colocam um pouco de talco extintor, do tipo de pó. Entendeu? Entendi. Porque ele abafa o incêndio. Ele não é que ele vai reagir, ele abafa, ele não pega fogo, então ele abafa a chama. Entendi. Ok? Então, aqui, ó, vidro, um canivete, só que, novamente, o canivete vai depender, porque dependendo da marca, dependendo de como foi feito, tem um valor diferente. Uma lima, 6,5. Só que a escala dele, na verdade, é preparada com minérios, tá vendo aqui, ó? De 1 a 10. O talco é 1. A gipsita, que ela era usada antigamente para preparar o giz. Vocês não chegaram a pegar, eu acho, mas antigamente na aula usava o giz, não é? Giz num quadro negro que era verde, né? Então, nessa escala, ela tem pontuação 2. Ela chega a ser menor do que, ela é mais macia que a unha da gente. Ok? Aí você tem aqui alguns materiais. O grafite, ele entra onde nessa escala? O próximo de que? Não entendi, desculpa. O grafite. O grafite, ele estaria aqui entre... Aí, na verdade, depende, né? É porque o grafite tem diferentes tipos. Mas eu me refiro, tipo, de escrever, de lapiseira. Ele está aqui na escala aqui entre 2 e 3. Pode crer. Entendeu? Mas tem que fica entre 1 e 2. É porque tem um lance lá no grafite que classifica HB. HB alguma coisa, eu já não lembro mais. Aí tem um que é muito macio, que você passa assim, ele chega a borra. É o 2HB, se não me engano. 2HB? Então, tem um que suja a mão sem encostar nele. Isso, esse mesmo. Ele é macio demais. Ó, uma lâmina de aço estaria aqui intermediária, na faixa de 5. Um prato de porcelana na faixa de 7, que é igual ao quartzo. E o diamante, que está na escala aqui, na faixa de 10. E qual é a característica dessa identificação de Mohs? Ele usava principalmente para riscar isso aqui. Por quê? O diamante, ele é o que tem a maior dureza na escala dele. Nenhum material desses aqui consegue riscar o diamante. O que eu estou falando riscar? Se você tentar, por exemplo, pegar uma lâmina de aço e ficar raspando no diamante, essa lâmina, como ela tem uma dureza muito menor, ela vai ser desgastada, o diamante não sofre nada.
Entendeu a ideia? Sim. E aí ele riscava uma na outra para identificar. Você tendo o seu kitzinho, você vai tendo a noção da dureza na escala de Mohs, tendo esse kitzinho na mão. Ó, aqui teria aqui a imagem. Ó. O talco é assim, é uma pedra, só que ela desmancha na mão. Aqui não tem, mas em Minas tem bastante. Aqui eu não conheço nenhuma região que tenha. Não é que não tem, eu não conheço, né? Só para. Isso aqui é gipsita, ó. Isso aqui é o que dava origem ao giz. Eles trituravam, prensava, obtinha gipsita. Na verdade, hidratava e prensava, deixava secar. Aí, quando ele queria que fosse colorido, eles adicionavam um corante. Ainda hoje é usado isso aqui naquele xadrez. Não tem aquele xadrez? Já ouviram falar de xadrez? Aquele corante? É. Ah, tá. É gipsita com corante aquilo lá. Ah, pode crer. Aí tem o calcário, a fluorita. Isso aqui é mais comum para vocês, né? O topázio não, o quartzo, o diamante. Ó, em termos de escala de dureza, aí vai depender, né, da escala que você vai trabalhar, mas em termos de dureza, essa escala de Mohs, ela não é linear. Como assim não é linear? Porque a diferença de dureza do diamante, que está na escala de 10, para um outro que está na escala de 8, é muito grande, ela é exponencial, tá vendo? O corundo, esse corundo, ele é muito parecido com o diamante, é duro a beça, tá? Muitas pessoas vendem ele como se fosse uma pedra preciosa, mas é semi-preciosa. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. E hoje vamos falar algumas dicas de como identificar um diamante. Então, pessoal, nesse vídeo vamos falar das pedras que se parecem muito com o diamante, das suas diferenças e também vamos ensinar alguns testes para você saber se a pedra que você tem é realmente um diamante. Lembrando que essas dicas não é algo definitivo, vai existir casos em que será necessário uma análise mais precisa de um profissional, mas as dicas que vamos passar aqui já vão esclarecer muita coisa. Então, pessoal, algumas pedras que são encontradas na natureza acabam sendo confundidas bastante com o diamante. Algumas delas são o cristal de quartzo, o topázio incolor e os geodos. Então vamos falar logo dos geodos. Os geodos são essas formações com microcristais, às vezes tão pequenos que só podemos ver os reflexos. Algumas parecem uma casca oca. Algumas pessoas acreditam que essas pedras, por causa desses brilhos, são diamantes, mas essa formação não é característica de diamantes. O que acontece é que os geodos são formados de microcristais de quartzo, bem pequenininhos, e às vezes a gente só vê mesmo os reflexos dele. Quando colocamos uma luz, a gente acaba visualizando vários pontinhos brilhantes, e algumas pessoas associam essa ideia ao diamante. Mas essa formação dos geodos não tem nada a ver com diamante, então a gente já descarta essa possibilidade. São pequenos cristais de quartzo. Então, logo, os cristais de quartzo e de topázio são os mais confundidos com o diamante. Apesar do cristal de quartzo e o topázio serem parecidos, elas têm algumas características bem diferentes. O primeiro ponto que você deve desconfiar nas suas pedras é quanto ao tamanho. Isso porque é possível encontrar tanto quartzo quanto topázio em todos os tamanhos, desde pedras bem pequenas até pedras bem grandes. Já diamantes são geralmente bem pequenos, sendo uma imensa raridade encontrá-los em tamanhos maiores. Para você ter uma ideia, o maior diamante bruto já encontrado foi batizado com o nome de Cullinan, encontrado na África do Sul em 1905, e ele pesava 621 gramas. E em mais de 100 anos esse recorde nunca foi quebrado. O segundo colocado é o diamante Seyo Elo, encontrado em Botsuana, com cerca de 321 gramas. Mesmo assim, essas duas pedras são super exceções, que a maioria dos diamantes são bem pequenos, com algumas poucas gramas. O aspecto cristalino.
O aspecto cristalino do topázio e do quartzo incolor são, sem dúvida, o que mais faz confundir com diamantes. O brilho do diamante é um pouco diferenciado, possuindo um brilho exorbitante, mesmo com a pedra ainda em bruto. E o brilho do diamante possui um aspecto um pouco metálico. No entanto, essa característica não fica tão evidente para quem ainda não conhece bem essas pedras. Acaba que fica parecendo ser tudo a mesma coisa. Porém, tem alguns detalhes que podem nos ajudar. O aspecto natural, as facetas. O aspecto natural das pedras ajuda a identificar o mineral. O aspecto de cada mineral está relacionado com sua estrutura química. Os cristais de quartzo, por exemplo, se formam em hexágonos, com 6 lados, e geralmente formam uma pirâmide na ponta, sendo muito comuns na natureza essa formação, e em vários tamanhos. Já os cristais de topázio também formam facetas, geralmente são mais irregulares do que o quartzo, mais difíceis de serem encontradas perfeitinhas, e geralmente tem o topo achatado, sem formar as pirâmides, isso num cristal perfeito. Já a formação do cristal de diamante, quando é perfeita, é muito diferente desses dois cristais, já que o diamante cristaliza em formas triangulares, e apesar de raramente formar os cristais perfeitos, em muitos casos é possível observar pequenas formações triangulares nos lados, nas laterais da pedra, que podem ser observadas através de uma lupa ou uma lente de aumento. Olha só, veja a diferença entre as 3 pedras, principalmente na formação do diamante. Apesar disso, há amostra de pedras que já foram lapidadas, ou então que estão em estado bruto, ou que já foram quebradas, de modo a não apresentar mais as facetas, e isso ainda pode levar muita gente a se confundir. Então vamos mostrar alguns testes que você pode fazer para saber se você tem um diamante. O teste do vidro. Então, você já ouviu falar aquela história que o diamante corta vidro, né? Pois é, isso é verdade. Muitas ferramentas, inclusive para cortar vidro, tem um diamante na ponta. Claro que não é um diamante valioso, sim um diamante sintético, industrial. Então, o que acontece? É que tanto o cristal de quartzo como o de topázio são capazes de riscar o vidro, e isso confunde muita gente. Isso acontece porque a dureza do quartzo é de 7, a do topázio é de 8 na escala de mols, que é a escala que mede a dureza dos minerais, que varia de 1 a 10. A dureza do vidro, no entanto, varia de 5 a 6. Então, os elementos com dureza maior são capazes de riscar aqueles que têm dureza inferior. Então, embora o quartzo e o topázio sejam capazes de riscar o vidro, só o diamante é capaz de cortá-lo, já que o diamante possui dureza 10 na escala de mols, ou seja, a dureza máxima. Não existe nada mais duro do que o diamante. Então, se sua pedra foi capaz de cortar um vidro, você pode estar assim diante de um diamante. É bom ressaltar que, além do diamante, há uma outra pedra que também pode cortar o vidro, é o corindon. O corindon é um tipo de pedra que forma rubis e safiras, que possui dureza 9 na escala de mols. No entanto, essas pedras são bem diferentes do diamante, então a gente já descarta por aí. Teste da lima. O teste com uma lima é muito interessante. A maioria das pessoas acha que a lima, por ser usada para afiar diversos tipos de metais, é capaz de danificar as pedras, mas não a maioria delas. Nem o quartzo e nem o topázio são afetados pela lima, que tem dureza inferior. Nesse caso, ao esfregar uma lima nessas pedras, você não notará nenhum dano, nem para a lima e nem para as pedras. Mas, se sua pedra for um diamante, ela vai desgastar a lima e com o tempo vai deixar a lima cega. Então tá aí mais um teste que você pode fazer. O teste do fogo. Aqueça a pedra no fogo por aproximadamente 40 segundos. Depois joga a pedra diretamente na água fria. Se a pedra quebrar, ela é feita de componentes mais fracos e não é um diamante. Pode ser vidro, quartzo ou mesmo topázio. Um verdadeiro diamante não mostrará nenhuma reação, pois eles são materiais mais fortes do planeta, suportando altíssimas temperaturas. Eles serão resistentes a esse teste de calor. No entanto, é bom ter um cuidado, gente, com esse teste do fogo, porque se sua pedra não for um diamante, você vai acabar danificando sua pedra. E pode ser que você não queira isso. Tem também o teste da refração. Esse teste da refração é um teste que vai funcionar muito melhor se a pedra for lapidada, mas dá para fazer com algumas pedras em bruto também. Funciona assim: você coloca a pedra em cima de uma folha de jornal ou de revista, alguma coisa que tenha letras. Se você conseguir ver as letras impressas através do diamante,
é possível que ele não seja um diamante. Se você consegue ler as letras do jornal, mesmo que as letras estejam um pouco borradas, o diamante é falso, não é uma pedra, não é um diamante verdadeiro. Se o diamante for real, suas facetas refratarão a luz em diferentes direções, ao invés de uma única linha reta. E por causa dessa refração de luz, você não vai conseguir ver claramente as letras através do diamante. Vai ficar meio que tudo embaralhado, você não vai conseguir ver perfeitamente. Apesar do diamante ser transparente, ele tem uma refração tão grande de luz que você não enxerga através dele perfeitamente como a maioria das outras pedras cristalinas. Então, pessoal, além desses testes, uma coisa que ajuda bastante, tanto para identificar diamantes como outras pedras, é observar muitas fotos e amostras de pedras em estado bruto. À primeira vista vai parecer que tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Mas pode confiar, depois de um tempo você vai começar a notar as diferenças. Você vai começar a notar que existem alguns pequenos detalhes de brilho que são bem diferentes. Como a gente pode observar nessas imagens de diamantes brutos, dá uma olhada. Olha só no brilho que eles têm, esse brilho natural, ele parece que foi passado um tipo de óleo em cima dele, ao mesmo tempo parece que é um brilho metálico. Agora dá uma olhada nesses cristais de quartzo. Olha só, dá para ver que o quartzo ele se assemelha mais um pouco com gelo. Ele, apesar de ter o brilho, ele não se compara àquele brilho metalizado com diamante. Ele lembra mais um vidro ou um gelo, um vidro quebrado ou então um fragmento de gelo. Novamente os diamantes. Então, de tanto a gente observar, a gente começa a perceber que o brilho do diamante é diferenciado. Você conseguiu perceber a diferença aí? Se não conseguiu, volta aí o vídeo algumas vezes, vai fazendo esse comparativo que você vai ver que com o tempo isso vai ficando mais natural de você perceber. Você também pode fazer o teste de densidade relativa. Então, apesar desse nome, densidade relativa, esse teste é bastante simples de ser feito. O teste de densidade relativa, você vai precisar apenas de um material, que é uma balança de precisão, dessas balancinhas de pesar joias que você compra em qualquer lojinha que vende artigos importados da China, essas coisas. É muito fácil de achar e não é caro também. Então o teste consiste no seguinte, a densidade relativa. Você pesa o mineral em seco no ar, normalmente na balança, pesa ele a seco, e depois a gente anota esse valor e coloca um recipiente com água em cima da balança, a gente zera a balança e depois vai pesar novamente esse mesmo mineral, agora dentro da água, submerso na água. Só que a gente precisa amarrar a pedra num barbantezinho para que ela não encoste no fundo, ela fique mais ou menos no meio do potinho de água. Então a gente vai anotar esse valor, que vai dar um valor diferente. Então a gente vai dividir o primeiro valor encontrado pelo segundo valor e vai obter a densidade relativa. Eu vou deixar um cardzinho, pessoal, no link de um vídeo que a gente fez ensinando a você tirar a densidade relativa dos minerais e identificar várias pedras através da densidade relativa. Tem uma tabelinha onde cada pedra tem sua densidade relativa diferente, a maioria está diferente, tem algumas que são iguais, mas a maioria é diferente. Você vai olhar lá, vou deixar o card aqui e vai ter também um documento em PDF com a densidade de vários minerais para você poder baixar lá no link desse vídeo, na descrição desse vídeo. Depois você dá uma conferida lá. Então, pessoal, falando da densidade relativa. A densidade relativa do quartzo, que é esse valor obtido, é mais ou menos 2,6, 2,66, aproximadamente por aí. A densidade do topázio é mais ou menos 3,1, por aí, nessa faixa. Já a do diamante é 3,52, aproximadamente. Então você vê que tem uma diferença grande entre essas pedras. Então, se você conseguir fazer o teste de densidade relativa, já mata muita charada, você já consegue desvendar muito segredo aí se sua pedra é um diamante real ou não. Lembrando, pessoal, que existem outros testes, mas nesse vídeo a gente trouxe os mais fáceis de serem feitos em casa. Comentei o que vocês querem saber mais sobre diamantes, que a gente vai fazer uma pesquisa e responder aqui para vocês. Caso você tenha algo a contribuir também, deixe aí nos comentários para fortalecer o conhecimento de todos. Esse foi o vídeo sobre o diamantes. Você já achou alguma pedrinha parecida aí com um diamante? Conta aí nos comentários também. Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e até mais! Mas aí um abração para todo mundo, tá? Tranquilo, professor. Valeu. Valeu.